Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra com grande alegria o dia de São Bento Abade e nos dá o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33, que é a continuidade das orientações que Nosso Senhor tem dado para os seus discípulos em relação à missão nesta semana. E hoje Jesus diz que o discípulo não está acima do seu mestre e o servo não está acima do Senhor. Então, duas coisas nós podemos compreender inicialmente. É que nós somos discípulos e também somos servos. Temos um mestre que também é o nosso Senhor. E nós devemos nos comportar exatamente como se comporta o nosso mestre e se comporta o nosso Senhor. Nós não podemos exigir para nós direitos que não foram dados para o nosso mestre e para o nosso Senhor. Nós não podemos ter uma missão que seja considerada uma missão de muitas facilidades, porque não é verdade. Nosso Senhor continua mostrando que o seu seguimento vai exigir de nós coragem, renúncia, disposição e muita fé. Neste caminho de embate dentro da missão, alguns medos podem surgir. Um deles é a injúria. Podem nos perseguir falando mal de nós, dizendo toda coisa ruim contra a nossa pessoa. E aí, então, diz Jesus, não devemos ter medo. Por quê? Porque insultaram o próprio Senhor, o dono da família, e o chamaram de Beelzebu, ou chefe dos demônios. Então, quanto mais a nós, o que dirão de nós no campo da evangelização? Perseguições nós teremos, inclusive seremos ameaçados de morte e talvez alguns de nós, como na história da igreja, serão mortos. Também nós não devemos ter medo. Por quê? Porque devemos temer aquele que pode nos matar, não somente o corpo físico, mas a nossa própria alma no inferno. A esse nós devemos temer, mas aos homens não. Um outro medo é o medo do futuro. Eu não posso achar que, por ser discípulo de Nosso Senhor, a minha vida não vai ter desafios. O que vai acontecer comigo depois de amanhã, eu não sei. Eu só sei é que a minha vida está nas mãos de Deus. Nada acontece conosco sem a permissão de Deus. E se Deus permite que algo de ruim aconteça conosco, é porque através deste acontecimento, Deus vai nos santificar, vai transformar a nossa vida. Então, não devemos nos preocupar. Deus está na sua divina providência, cuidando de nós. O discípulo e o servo devem caminhar confiantes no seu mestre, no seu Senhor, sem medo, porque Ele cuida de nós. Aqui não é um mestre qualquer, mas é o próprio Deus. Devemos, é claro, nos declarar em favor do nosso mestre. Nos declarar em favor do mestre significa que nós teremos que arcar com as consequências do nosso testemunho. Muita gente não vai nos aceitar por causa do nosso mestre. Muita gente não descobriu o valor de Jesus. E, como não pode atingir Jesus pessoalmente, vai querer atingir aqueles que o declaram. Nós, como discípulos do Senhor, como servos seus, não podemos ter vergonha de anunciá-lo. Nós seremos desaprovados diante de Deus caso o neguemos diante dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.